Eu estou com a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, para a leitura do versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há a mínima dúvida de que um dos maiores obstáculos espirituais na vida de homens e mulheres de todas as culturas é o chamado problema do sofrimento. É o fato de que nós vivemos num mundo de envelhecimento e morte, num mundo de guerra, num mundo de fome, num mundo em que crianças agonizam. Então muitos nessas horas formulam o seguinte pensamento: sabe, não é possível que ele seja bom, o Criador e todo-poderoso ao mesmo tempo. Porque se ele tem todo poder, falta-lhe amor. Se ele tem todo amor, falta-lhe poder. Se ele tem todo poder, falta-lhe interesse pela nossa felicidade, uma vez que ele não usou desse poder para impedir o sofrimento humano. Agora, se ele tem todo o amor, ele está, portanto, nesse momento sofrendo conosco, no seu trono, em agonia também, e por ter criado um universo que escapou ao seu controle. E essa é uma forma de pensamento muito complicada, porque aí nós não teríamos mais um Deus, nós teríamos um super-anjo profundamente incompetente, pois é de se esperar que esse ser que teve o poder para criar o universo era capaz de mensurar de antemão o que haveria de acontecer no planeta como o nosso, caso seres criados à sua imagem e semelhança agissem mediante o seu livre arbítrio, fazendo sua vontade, e num planeta onde a vontade de um haveria de concorrer com a vontade de outro, e numa natureza também capaz de escapar ao controle desse super-anjo, desse ser que tem muito poder, mas não tem todo o poder. Bom, acontece que a Bíblia nos ensina que o Criador não é o incompetente nosso que está nos céus. A Bíblia diz que ele é infinito em amor, infinito em poder. E nessas duas verdades nós cristãos descansamos, ainda que não entendamos muito daquilo que acontece debaixo do sol. Eu me lembro do grande pregador galês Martin Lloyd Jones dizer que a inescrutabilidade de Deus é o que mais faz pessoas tropeçarem na sua relação com o Criador. O que é a inescrutabilidade de Deus? O fato de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O fato de que ele é capaz de decretar e levar a cabo o que decretou, e muitas vezes agindo de uma forma que foge à nossa compreensão, que choca o nosso senso comum. A situação de quem, em razão do sofrimento da vida, nega a existência de Deus é a mais desesperadora possível. Porque essa pessoa, essa criatura, não tem o direito nem de escrever sobre o tema, muito menos de reclamar. Porque, veja só, o problema do sofrimento é um problema nosso, é um problema de quem crê, é um problema de uma pessoa como eu, que crê na existência de Deus. Quem não crê, não pode nem se levantar para dizer que a vida não tem sentido. Porque que sentido tem em você dedicar a sua vida à tarefa de ensinar às pessoas que a vida não tem sentido? E que sentido há em você blasfemar? Você não tem ninguém no universo para quem levantar o pulso, contra quem proferir os seus impropérios. A diferença, portanto, entre o incrédulo e aquele que crê, como alguém já disse, não sei de quem saiu essa declaração, é que a diferença entre um e outro é que o incrédulo reclama de Deus, enquanto que o crente reclama de Deus a Deus. E isso pode acontecer, e a Bíblia apresenta em não poucas passagens servos estimados de Deus apresentando suas queixas, falando da sua dor. Estes sim, conforme nós vemos nos Salmos,
tem o direito de escrever a sua perplexidade, de fazer o registro da sua incapacidade de compreender o desígnio de Deus no curso da história. Estes sim. Contudo, estes têm algo que dizer para si mesmos. Como diz o salmista, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Deus meu. Então veja só, nós cristãos podemos pelo menos dizer as seguintes coisas para nós mesmos. Em primeiro lugar, nós não temos acesso a todos os fatos. Nós sabemos, à luz das Sagradas Escrituras, que esse Deus pode usar o mal para do suposto mal extrair um bem de valor incalculável. São vários os exemplos bíblicos, sabe, de um Deus, do Deus cristão, usando o sofrimento humano para que aquele que sofreu extraísse do seu sofrimento algo que de outra forma não conseguiria alcançar na vida. Então, em conexão a isso, nós admitimos o fato de que podemos estar lidando aí com o meio da história, que nós não sabemos o final da história, sabe? Que nós não temos acesso, conforme eu acabei de dizer, a todos os fatos, sabe? Porque nós não podemos ver um caso isolado da vida sem levar em consideração o contexto mais amplo. E você e eu lidamos com o factual. Agora, nós não temos acesso a tudo que aconteceu, que haverá de acontecer e o que se passa na mente de um ser todo-poderoso, infinito em sabedoria, santidade, em amor. E agora, acima de tudo, há uma passagem como essa. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a nossa maior consolação. Quando nós lidamos com os mais terríveis absurdos da vida, nós remetemos a nossa mente para aquele absurdo maior que desabsurdifica todos os demais absurdos, que é o absurdo da morte do Filho de Deus. Porque no cerne da história, nós nos deparamos com o sofrimento vivido pelo próprio Filho de Deus. Então, eu me lembro de uma frase de John Stott, que para mim é uma das mais lindas que um teólogo proferiu na história do cristianismo. Ele diz a seguinte coisa: eu acredito na cruz, porque sem ela eu teria dificuldade de acreditar até mesmo em Deus. E ele diz, porque na cruz, Deus não justifica apenas o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Então, eu tenho um fato, sabe, na vida, o sofrimento humano, mas ao lado desse fato eu tenho o sofrimento divino, o sofrimento do próprio Deus na pessoa do seu Filho nos dias da sua encarnação. Esse mistério da união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E tudo que eu sei é que lá estava o Filho de Deus sofrendo horrivelmente depois de ter passado por uma sessão de tortura entre a vida e a morte, agonizando no madeiro, vendo o rosto do Pai se apagar, dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe, quando eu olho para isso, eu descanso no fato de que, embora esse Deus tenha permitido que o mal entrasse na história da humanidade, esse mesmo Deus, na eternidade, decretou que haveria de enviar o seu único Filho para redimir aqueles que atraíram para si mesmos toda sorte de desgraça em razão da sua decisão de viver uma vida de autonomia em relação a Deus. Então, um Deus que é capaz de enviar o seu Filho para morrer pelos pecados dos que se rebelaram contra a sua vontade, uma coisa é certa, não pode estar brincando com a sua vida, com a minha vida. Seu Filho morreu no tempo e no espaço. E nesse absurdo, sabe, no absurdo do amor de Deus pelo homem, sabe, eu descanso, ainda que não entenda o curso da ação de Deus na história e muito daquilo que acontece debaixo do sol.